a testosterona, que é o hormônio masculino predominante, começa a diminuir a sua produção. A produção ocorre 95% nos testículos e por volta de 5 a 7% nas glândulas adrenais. Então, nós chamamos de hipogonadismo primário. O que é isso? O testículo começa a não funcionar como devia e vai caindo o nível de testosterona. E o cair do nível de testosterona interfere em várias coisas. Interfere na própria vida sexual, que tem 5 coisas importantes sexualmente falando. A primeira delas é a libido, é a vontade de ter sexo, que o indivíduo vai deixando de lado, vai assistindo televisão, faz tudo menos o sexo, ele vai ficando no background. Segundo, é o próprio processo da ereção. Quando ele quer ter o sexo, ele tem a ereção ou não. O terceiro é a ejaculação, que quando a testosterona começa a cair, o líquido ejaculatório também começa a diminuir. E quarto é o orgasmo, que começa a perder a sua força. Então chega o sujeito nem saber se ele tem orgasmo, não, porque é tão rápido e tão fraco que ele não consegue nem detectar às vezes. Ele tem aquela excitação, mas ele não sabe na hora que começa ou termina o orgasmo por ser fraco demais. Esses 4 componentes podem vir juntos, ou seja, o paciente pode chegar no consultório médico e dizer, eu tenho problema de libido, da vontade sexual, eu tenho problema de ereção, eu tenho problema da ejaculação, eu tenho problema do orgasmo. Ou pode aparecer individualmente, seletivamente. Tem aquele indivíduo que tem só o problema da libido. Ele não tem vontade, mas se pintar o clima, ele vai ter ereção. Tem aquele que tem a vontade, mas não tem ereção. Tem aquele que tem a vontade, tem ereção, mas não tem ejaculação. Ou não tem orgasmo. Então, isso aí se combina muito. Então, cada caso é um caso, e é impressionante como é que pessoas de 28, 30, homens de 28, 30 anos, já começam a sofrer esse problema. Principalmente se são indivíduos que abusam do álcool, têm uma alimentação precária, faz o uso abusivo de refrigerantes, são fumantes. Então, geralmente, uma pessoa que fuma mais de 15 cigarros por dia vai terminar com problema de disfunção erétil, mais cedo ou mais tarde. Então, quando você faz esse somatório de tudo isso, mais essas toxinas, você vai encontrar indivíduos jovens que já estão, por incrível que pareça, num processo de andropausa. A boa notícia que eu tenho para todos nós é que em qualquer momento você pode reverter essa situação. Não é nada irreversível. Mas se não é tomado nenhuma atitude, se não é mudado o estilo de vida, se não é feito nenhuma modulação hormonal, a tendência é piorar. E aí nós vamos ver a outra parte que eu acho que é mais importante do que a sexual. O coração é o órgão que mais tem receptor para testosterona. Na realidade, a testosterona é um hormônio cardíaco, porque ela faz o coração bater com mais força, ela dilata a coronária, ela dilata os vasos do cérebro, ela é vasodilatadora. O cérebro não consegue funcionar sem testosterona. O que dá ao homem esse raciocínio tridimensional, esse raciocínio espacial, essa capacidade de determinar onde ele está no espaço, ele não precisa de GPS para chegar a lugar nenhum, as mulheres já precisam mais, o homem tem essa capacidade de localização espacial mais desenvolvida por causa da testosterona. É a testosterona que fortalece o osso no homem. Então, o homem que não tem testosterona, ele tem um osso fraco, ele tem um músculo fraco, ele tem um coração fraco, ele tem um cérebro fraco. E ele vai no médico e o médico diz, você tem que aceitar isso. Isso faz parte do processo de envelhecer. Isso faz parte da idade. Isso é normal. Bom, pode até ser normal estatisticamente, mas você pode reverter tudo isso. Existem tríbulos ou tribúlos terrestres que têm uma atividade muito interessante em estimular o testículo a produzir hormônio testosterona. Então, o indivíduo que é mais jovem, vamos supor, um indivíduo de 30 anos de idade, nós não vamos colocar ele numa modulação hormonal com testosterona, porque ele teria que ficar a vida inteira. Então, não está na hora ainda. As pessoas mais jovens,
elas vão aproveitar essa parte do tríbulos terrestres melhores que nós temos no mercado. E aí o testículo volta a funcionar, porque o testículo ainda é jovem, está faltando uma estimulação. Um dos grandes problemas da andropausa ser prematura é a ingesta excessiva de açúcar. Para o homem, mais do que para a mulher, o açúcar faz muito, nós somos viciados em açúcar, e isso é muito prejudicial. Então, tem pessoas que começam a ter problema de testosterona pelo processo de alimentação, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de carboidrato. Às vezes, por desidratação, pela falta de tomar água, porque o centro da fome e o centro da sede estão muito próximos no hipotálamo. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo. A partir dos 40, 45 anos, você tem muito pouca sede. Se você for depender da sua sede para beber água, você vai ser uma pessoa desidratada, com todas as consequências. Então, a pessoa tem que aprender a fazer a ingesta de fluido, de água especificamente, sem esperar a sensação de sede. A maca também é conhecida como ginseng peruano e é uma das raízes mais fortes que nós possuímos como alimento. Ela possui todos os macros e uma boa quantidade de micronutrientes. São mais de 30 minerais e oligoelementos, principalmente cálcio, ferro, magnésio, selênio, fósforo, sem falar das vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C e outros nutrientes, incluindo principalmente as fibras, porque essa raiz é muito interessante para o nosso organismo. Também temos a boa quantidade de gorduras saudáveis. Entre todas as raízes, é a que possui mais gorduras saudáveis. Ácido palmítico, ácido oleico, ácido linoleico, todas com uma função de equilíbrio, anti-inflamatória e ajudam muito no equilíbrio celular, porque nossas células, não podemos esquecer, são formadas de boas gorduras. O que acontece com a população que consome maca? Os que têm 35 anos têm um estado de saúde muito bom, mais alto do que quem não consome maca. E o estado de saúde da população se mantém até os 75 anos, como se eles não envelhecessem. O advogado Rafael lesionou os joelhos na academia. Conta que passou a ter dificuldades para caminhar. Depois de tomar injeções anti-inflamatórias que não funcionaram, ele descobriu a maca em um jornal. Como eu não tinha nada a perder, tentei para ver o que ia acontecer. Os médicos não conseguiam resolver o meu problema. Em apenas 2 semanas, tudo mudou. A lesão é irreversível, mas a inflamação que tanto doía, passou. O mais importante é dar este testemunho para que as pessoas conheçam este alimento. Ele colabora para que o estado de saúde seja o melhor possível. Olá, pessoal! Hoje o assunto é sobre romã. O destaque da romã está nos estudos que mostraram ser eficaz na prevenção do câncer de próstata, porque ele consegue diminuir o PSA e inibir o crescimento celular. A casca tem uma boa ação estrogênica, muito indicado para as mulheres que estão em climatério com sintomas de menopausa. Os antioxidantes do fruto já mostraram ser eficazes em danos neurológicos, no controle da úlcera, inflamações celulares e até para diminuir o colesterol. As sementes do romã possuem muitos nutrientes: ferro, cálcio, vitamina C, boa quantidade de magnésio e manganês e principalmente zinco, que ajuda muito na imunidade. Sem falar o tanto de ácido orgânico, flavonoides e antioxidantes, ácido clorogênico, ácido cafeico, ácido málico, que ajuda a diminuir a vontade de consumir doce, ácido cítrico, que é uma fonte de vitamina C para o organismo, e a romã também ajuda a aumentar os antioxidantes do fígado, principalmente a glutationa. O ácido elágico é o antioxidante em destaque da romã. Além de ser super eficiente como defesa dos radicais livres, ajuda no combate das inflamações. Por isso é interessante também na defesa e proteção contra doenças crônicas. Ele também ajuda muito no rejuvenescimento celular e até mesmo a pele. Por isso é usado hoje em até cosméticos e também puro para você consumir a fruta.
O consumo das cascas também é eficiente para ajudar na imunidade e principalmente no controle das inflamações e na saúde da mucosa oral. Realmente, pessoal, os benefícios da romã são muito grandes e muito intensos. E vários estudos ainda estão sendo concluídos e mais diversificados ainda. Victoria Beckham acabou de completar 40 anos de idade. Mas o corpinho parece que ficou na casa dos 20. A arma secreta para manter a beleza e a boa forma? O açaí. Victoria revelou a esse jornal inglês que está obcecada pela fruta brasileira. A Victoria Beckham descobriu uma maneira de aproveitar o que a fruta tem de bom com menos calorias. Ela toma cápsulas de açaí. As cápsulas são feitas com o pó do caroço da fruta. E acredite, cada uma delas contém em média 22 frutinhas. Uma boa opção para quem quer obter o benefício do açaí sem engordar. A cápsula de açaí, ela funciona? O uso contínuo dela vai funcionar. A cápsula seria mais eficiente porque ela vai entregar só o que você precisa sem ter que comer aquele tanto de fruta. Há 3 anos, a apresentadora americana Oprah Winfrey perdeu muitos quilos. E adivinha o segredo da dieta? Cápsulas de açaí. I'm still back in the old days with the bowls, I swear. Ela. Rita também é adepta das cápsulas de açaí. Ela começou a tomar há 3 meses, depois que fez um tratamento de pele. E já viu bons resultados. E eu experimentei, e eu achei muito bom, porque o processo do peeling acelerou em 60% o clareamento da minha pele. E não foi só a pele que melhorou, não. A energia fica melhor, você malha melhor, você queima mais caloria a hora que você malha, você sente um benefício no corpo todo. A bioquímica assina embaixo. A sua pele vai ficar menos oleosa, os poros vão fechar, você não vai ter acne.